Olá a todos. Esta noite, vamos viajar mais longe, no tempo do que jamais fomos antes. Não apenas séculos, mas milênios. Voltando ao ano 4000 antes de Cristo, para a primeira verdadeira cidade que a humanidade já construiu, um lugar chamado Uruk, na antiga Mesopotâmia, onde tudo o que você conhece sobre civilização começou. Então, agora, apague as luzes, ajuste seus travesseiros. Talvez ligue um ventilador para aquele som suave de fundo e vamos facilitar a jornada desta noite juntos. Uma jornada de 6.000 anos ao passado. Vamos definir o cenário. É uma manhã quente no vale, entre dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. O ano é aproximadamente 4000 antes de Cristo e você está prestes a acordar em algo que seus ancestrais nômades nunca poderiam imaginar. Uma cidade. Você acorda, não ao som de pássaros, ou vento nas tendas, como seus avós contavam histórias, mas ao rugido distante de milhares de vozes humanas. O som de uma cidade despertando, 10.000 pessoas vivendo juntas, em um espaço menor do que 1 quilômetro quadrado. Algo impossível, impensável, revolucionário. Seus olhos se abrem, lentamente, na penumbra da sua casa. Não uma tenda de couro ou cabana de palha, como as aldeias ao redor, mas uma estrutura sólida de tijolos de barro, secos ao sol, paredes grossas, que mantêm o calor insuportável do dia mesopotâmico lá fora, pelo menos por algumas horas. A primeira coisa que você percebe é o cheiro, não o cheiro limpo do deserto ou das planícies, onde seus ancestrais vagavam, seguindo rebanhos de gazelas, mas algo completamente novo na história humana. O cheiro de muita gente vivendo muito perto, uma mistura complexa de fumaça de fogueiras de cozinha, esterco de animais domésticos, suor humano, cerveja fermentando, pão assando e algo mais, algo indefinível, que é simplesmente o cheiro da civilização. Nascendo, você se levanta do seu estrado de juncos, trançados, coberto com um cobertor de lã áspera. O único luxo que você possui, além das roupas no seu corpo, sua casa é pequena, talvez 4 metros por 4, com teto de vigas de madeira de palmeira, cobertas com palha e barro. Uma única porta baixa que força qualquer pessoa a se curvar para entrar, e uma pequena janela, alta demais para que ladrões entrem, mas baixa o suficiente para deixar alguma luz e ar. O chão é de terra batida, tão duro quanto pedra, depois de anos sendo pisado. No canto mais distante da entrada, há seu altar doméstico, uma pequena prateleira de barro, onde repousa uma estatueta tosca de argila, representando a deusa Inanna, a padroeira de Uruk, cercada por oferendas que você renovou ontem, uma tigela com cevada, algumas tâmaras secas, uma pequena quantidade de cerveja. Você é um trabalhador do templo, não um escravo, mas também não livre no sentido que conhecemos hoje. Você pertence ao templo de Inanna, a grande zigurate, que domina o centro de Uruk, como uma montanha artificial, feita por mãos humanas. Você trabalha nas terras do templo e, em troca, recebe rações diárias de comida, um teto sobre sua cabeça e a proteção dos deuses. Este é o acordo fundamental que tornou Uruk possível. Pela primeira vez na história, humanos vivem não de caçar e coletar, não apenas de cultivar suas próprias terras, mas de trabalhar para uma instituição, recebendo pagamento padronizado, vivendo em densidade impossível e, de alguma forma, surpreendentemente, funcionando. Você sabe uma coisa fascinante que os arqueólogos descobriram? Uruk não foi a primeira aldeia, não foi o primeiro lugar onde humanos cultivaram grãos ou domesticaram animais. Essas coisas já aconteciam há 1000 anos, em aldeias menores. Uruk foi a primeira cidade, o primeiro lugar onde milhares de pessoas viviam juntas, de forma permanente. E isso mudou tudo. Mudou como humanos pensavam, como organizavam sociedade, como viam o mundo. Você veste sua roupa, uma túnica simples, de linho grosso,
que vai do pescoço aos joelhos, amarrada na cintura com uma corda de fibra de palmeira. Seus pés ficam descalços. Sapatos são luxo de sacerdotes e escribas. Trabalhadores como você sentem a terra quente diretamente sob os pés, sentindo cada pedra, cada rachadura no chão seco. Antes de sair, você pega sua ferramenta de trabalho, uma enxada de madeira com lâmina de pedra amarrada com tendões de animal, a mesma ferramenta que seu pai usou. E o pai dele antes. Ferramentas de metal ainda são raras e caras. O cobre existe, mas é macio demais para ferramentas pesadas. O bronze, a liga que mudará tudo, ainda não foi inventado. Você vive na idade do cobre, no limiar de algo novo, mas ainda não lá. Você empurra a cortina de juncos, que serve como porta, e sai para a rua. E é aqui que a verdadeira maravilha de Uruk atinge você, porque você não está saindo para planícies abertas, ou florestas, ou deserto. Você está saindo para um labirinto urbano, a primeira cidade da história. A rua, se pode chamar assim, é um corredor estreito, de terra batida, entre duas fileiras de casas de tijolos de barro, tão estreita que você pode tocar as paredes, de ambos os lados, se estender os braços. Não há planejamento urbano, no sentido moderno. Cada família construiu sua casa onde havia espaço, resultando em um labirinto orgânico de becos, vielas, passagens cobertas, pátios compartilhados. O céu acima é uma faixa estreita de azul claro entre os tetos. O sol ainda não subiu alto o suficiente para transformar Uruk em um forno, mas você sabe que em poucas horas o calor será insuportável. O verão mesopotâmico não perdoa. Temperaturas que regularmente ultrapassam 45 graus Celsius, calor que mata os fracos e idosos. Ao longo da rua estreita, outras pessoas estão emergindo de suas casas. É impossível ter privacidade aqui. Você conhece todos os seus vizinhos. Intimamente, não por escolha, mas por necessidade. Você ouve suas discussões através das paredes finas de barro, cheira sua comida cozinhando, vê seus filhos brincando na rua. Vida urbana significa vida compartilhada, de maneiras que seus ancestrais nômades nunca experimentaram. Uma mulher passa carregando um jarro de cerâmica na cabeça, indo buscar água do canal mais próximo. Uma das maravilhas de Uruk que ainda surpreende você mesmo, depois de viver aqui sua vida inteira. Canais artificiais, trazendo água do Eufrates através da cidade. Água que não precisa ser carregada quilômetros desde o rio. Água para beber, cozinhar, regar os campos ao redor. Este sistema de canais não aconteceu por acidente. Ele representa séculos de trabalho coletivo, milhares de pessoas trabalhando juntas para cavar valas, construir comportas, manter o fluxo. É provavelmente a primeira grande obra de engenharia da humanidade, e sem ela, Uruk não poderia existir, porque esta região, apesar de estar entre dois rios, recebe muito pouca chuva, menos de 20 centímetros por ano. Sem irrigação artificial, a agricultura seria impossível. Dois homens passam puxando um trenó de madeira carregado com tijolos de barro cruz, indo para algum canteiro de obras. Uruk está sempre construindo, sempre expandindo, sempre crescendo. A cidade consome tijolos, como um monstro faminto. Milhões deles, cada um feito à mão, moldado em formas de madeira, secado ao sol por dias, até ficar duro como pedra. Você sabe quanto trabalho representa cada tijolo? Um trabalhador habilidoso pode fazer talvez 300 tijolos em um dia de trabalho árduo, e a grande ziggurat de Inanna consumiu milhões, literalmente milhões de tijolos, representando décadas de trabalho coletivo, gerações de trabalhadores como você, cada um contribuindo sua pequena parte para algo muito maior que qualquer indivíduo. Você segue o fluxo de pessoas, todos indo na mesma direção, geral, em direção aos portões da cidade, porque, apesar de Uruk ser uma cidade, a maioria das pessoas ainda trabalha nos campos ao redor,
cultivando cevada e trigo, cuidando de rebanhos de ovelhas e cabras, puxando água dos canais de irrigação para as plantações sedentas. Você passa por uma padaria, reconhecível pelo cheiro de pão assando e pela fumaça saindo de sua abertura. Uma mulher está ajoelhada na frente, moldando massa em pães achatados, colocando-os no forno de barro cônico para assar pão e cerveja, os dois pilares da dieta mesopotâmica, ambos feitos de cevada, ambos produtos da revolução agrícola que tornou Uruk possível. A mulher não está assando para sua própria família, apenas. Ela é padeira do templo e os pães que ela faz alimentarão centenas de trabalhadores como você. Este é outro aspecto revolucionário de Uruk, a especialização do trabalho. Pela primeira vez na história, nem todos precisam saber fazer tudo. Você não precisa saber como fazer pão, ou cerveja, ou cerâmica, ou ferramentas. Você faz seu trabalho especializado e recebe rações que incluem esses produtos feitos por especialistas. Mais adiante, você vê um grupo de crianças pequenas brincando com bolas de barro seco, nuas como é comum para crianças pequenas no calor, correndo e gritando, suas vozes adicionando ao rugido constante de fundo, que é a trilha sonora de Uruk, o som de humanidade concentrada. Uma dessas crianças é sua filha, 4 anos, cabelo negro espesso, pele bronzeada pelo sol. Ela te vê e corre até você, agarrando sua perna. Você acaricia sua cabeça, sentindo amor e preocupação misturados. Preocupação porque você sabe as estatísticas. Metade das crianças não vive para ver 5 anos. Doenças se espalham rapidamente, quando muitas pessoas vivem juntas. Diarreia, febre, infecções, coisas que aldeias menores raramente veem, se tornam comuns em Uruk. Sua esposa aparece na porta da casa de vocês, chamando a criança de volta. Ela está grávida novamente. Seu terceiro filho. O primeiro morreu antes de completar 1 ano. Uma febre que veio e foi em 3 dias, deixando apenas um pequeno corpo frio, que vocês enterraram sob o chão da própria casa. Como é costume, você acena para ela e continua seu caminho. O dia de trabalho te chama. Atrasos significam rações reduzidas, e rações reduzidas significam fome. O templo não tolera preguiça, mesmo que o templo seja, tecnicamente, a casa dos deuses. Na prática, é administrado por sacerdotes humanos, muito práticos, que mantêm registros detalhados de cada trabalhador, cada dia de trabalho, cada ração distribuída. Você vira uma esquina e de repente a vista se abre. Você está em uma praça maior, um espaço aberto raro em Uruk, e ali, dominando tudo, está a razão pela qual esta cidade existe, a razão pela qual 10.000 pessoas escolhem viver amontoadas neste lugar quente e poeirento, a grande zigurate de Inanna. É difícil descrever o impacto desta estrutura. Em uma época onde a maioria dos edifícios tem apenas um andar, a zigurate se eleva 4 andares acima do chão, uma montanha artificial de tijolos de barro, plataformas escalonadas subindo em direção ao céu, cada nível menor que o anterior, culminando em um templo no topo onde apenas os sumos sacerdotes podem ir. As paredes são pintadas de branco com cal, brilhando intensamente sob o sol nascente, criando um farol visível de quilômetros de distância, dizendo a todos que vem. Aqui está Uruk. Aqui está a civilização. Aqui está onde os deuses habitam entre humanos. Ao redor da base da zigurate, a praça está começando a encher de atividade. Mercadores estão montando suas barracas, estendendo panos no chão, exibindo suas mercadorias, cerâmica, ferramentas de pedra, cestos trançados, tecidos, tâmaras secas, peixe salgado do Golfo, óleos aromáticos. Um mercador está gritando, anunciando conchas, trazidas de muito longe, do grande mar ao sul, conchas que atravessaram centenas de quilômetros por rotas comerciais que conectam Uruk ao mundo mais amplo. Este é outro aspecto
revolucionário da vida urbana, o comércio de longa distância. Coisas que não existem localmente podem ser obtidas através de trocas. Você para observar um artesão trabalhando em um cilindro selo, uma pequena peça cilíndrica, de pedra, sendo meticulosamente gravada, com imagens e símbolos. Quando rolado sobre argila úmida, o selo deixa uma impressão que funciona como assinatura, prova de identidade ou propriedade. Este artesão não está apenas fazendo artesanato bonito, ele está participando de outra invenção revolucionária de Uruk, o conceito de propriedade, registrada, de contratos, de acordos escritos, porque aqueles símbolos no selo não são apenas decorativos, eles são escrita, a primeira escrita da humanidade, pictogramas simples que representam palavras e ideias. Você não sabe ler, é claro, apenas escribas treinados, desde crianças, dominam essa habilidade misteriosa. Mas você sabe que aqueles símbolos têm poder. Eles registram quantas sacas de cevada o templo tem, quantos trabalhadores estão empregados, quanto cada um deve receber. Eles tornam possível administrar uma cidade de 10.000 pessoas, de maneiras que memória humana sozinha nunca poderia. Um grupo de escribas está sentado sob um toldo, tabletes de argila úmida na frente deles, estiletes de junco nas mãos, fazendo marcas cuidadosas, registrando as transações do dia. Cada saca de grão que entra no armazém do templo, cada jarro de cerveja distribuído, cada ferramenta emprestada a um trabalhador. Estes homens são elite, mesmo que não sejam sacerdotes. Eles têm poder, porque têm conhecimento. Eles sabem os segredos da escrita. Eles mantêm os registros, que fazem a complexa máquina de Uruk funcionar. Sem eles, sem esses registros, uma cidade desta escala seria impossível. Você continua atravessando a praça, passando por um grupo de sacerdotes em túnicas brancas imaculadas, contrastando fortemente com as roupas simples e sujas da maioria das pessoas. Eles estão subindo os degraus da zigurate, indo realizar os rituais matinais para Inanna, oferendas de pão e cerveja, e óleo, cantos e orações que garantem que a deusa continue a abençoar Uruk com fertilidade e prosperidade. A religião em Uruk não é abstrata ou pessoal, como em tempos modernos. É intensamente prática e coletiva. Os deuses são reais, vivem literalmente na zigurate, precisam ser alimentados e cuidados como reis humanos, e em troca protegem a cidade, fazem as colheitas crescer, mantêm os inimigos afastados. Falhar em honrar os deuses significa desastre para toda a comunidade. Você finalmente alcança os portões da cidade, enormes estruturas de madeira reforçadas com bronze, vigiadas por guardas, armados com lanças e machados de pedra. Eles não te param. Você é reconhecível como trabalhador do templo pela marca de argila que você carrega, um pequeno disco com a impressão do selo do templo, sua identificação, sua permissão para passar. Fora dos portões, o mundo se abre repentinamente. O labirinto claustrofóbico de Uruk dá lugar a vastas planícies irrigadas, campos de cevada verde se estendendo até onde a vista alcança, cruzados por uma rede complexa de canais de irrigação brilhando sob o sol. Milhares de trabalhadores já estão nos campos, pequenas figuras distantes, se curvando sobre as plantações, arrancando ervas daninhas, verificando níveis de água, espantando pássaros. A agricultura, em Uruk, não é o trabalho solitário de um fazendeiro individual. É um esforço industrial em escala massiva, coordenado pelo templo, empregando metade da população da cidade. Você se junta a seu grupo de trabalho, 20 homens, sob supervisão de um capataz. Hoje vocês estarão limpando um dos canais secundários, removendo o lodo que se acumula, garantindo que a água flua livremente. É trabalho brutal sob o sol escaldante, mas é necessário. Sem manutenção constante, o sistema de irrigação que mantém Uruk viva entraria em colapso em semanas.
O capataz distribui as rações da manhã: pão achatado de cevada, ainda quente, e cerveja fraca, servida em tigelas de cerâmica. Você come rapidamente, saboreando o gosto ligeiramente azedo da cerveja. Ela não é como cerveja moderna. É grossa, nutritiva, mais alimento líquido que bebida alcoólica, embora tenha álcool suficiente para tornar o dia de trabalho um pouco mais suportável. Então, o trabalho começa. Você e os outros homens descendo ao canal, a água lamacenta até os joelhos, usando cestos para remover o lodo acumulado, jogando-o nas margens, onde será usado mais tarde como fertilizante. É trabalho monótono, repetitivo, fisicamente exaustivo. Suas costas doem, suas mãos desenvolvem bolhas. O sol transforma sua pele em couro, mas há algo quase meditativo nisso também. O ritmo do trabalho, a camaradagem silenciosa com outros trabalhadores, todos compartilhando o mesmo esforço. Você canta junto com os outros, canções de trabalho antigas que ajudam a manter o ritmo, canções sobre Inanna, sobre as colheitas, sobre o rio Eufrates, fonte de toda a vida. Ao meio-dia, quando o sol está no seu auge e o calor se torna verdadeiramente insuportável, há uma pausa. Vocês sobem do canal, procuram sombra sob as poucas árvores ao longo da margem, comem mais pão e bebem mais cerveja, conversam sobre pequenas coisas, fofocas sobre vizinhos, especulações sobre as colheitas, histórias sobre os deuses. Um homem mais velho, cabelos grisalhos, conta sobre os velhos tempos, quando ele era jovem, quando Uruk era menor, quando ainda havia espaço para construir sem derrubar casas antigas, quando você podia caminhar da sua casa até os campos em minutos, em vez de meia hora através do labirinto urbano. Ele fala com nostalgia, mas você sabe que ele não trocaria a vida moderna pela antiga, porque por mais difícil que a vida em Uruk seja, há segurança aqui que aldeias menores não têm. Há os muros grossos da cidade protegendo contra invasores. Há os armazéns do templo protegendo contra a fome em anos de colheita ruim. Há a presença constante dos deuses garantindo ordem cósmica. A tarde continua. Mais trabalho, mais lodo removido, mais cestos carregados. O sol começa finalmente a descer. O calor mortal do meio-dia, dando lugar a temperaturas apenas insuportáveis. Você está exausto. Cada músculo do seu corpo dói. Sua pele está queimada, onde o linho da sua túnica não protegia. Suas mãos sangram de bolhas estouradas. Finalmente, quando o sol toca o horizonte ocidental, tingindo o céu de laranja e vermelho, o capataz sinaliza o fim do dia de trabalho. Você sobe do canal, uma última vez, pega suas ferramentas e se junta ao rio de trabalhadores, retornando a Uruk. A jornada de volta parece mais longa que a de manhã. Seus pés arrastam, seu corpo implora por descanso, mas há uma antecipação também, porque à noite, depois que o trabalho termina, Uruk se transforma em algo diferente. A cidade do dia, quente e trabalhadora, dá lugar à cidade da noite, mais fresca, mais social, mais humana. Você passa pelos portões novamente, os guardas noturnos, já assumindo seus postos, e mergulha de volta no labirinto de ruas estreitas. Mas agora, elas estão ganhando vida, de uma maneira diferente. Fogueiras de cozinha estão sendo acesas, fumaça azulada subindo de centenas de casas, o cheiro de comida sendo preparada, cevada cozinhando, pão sendo assado, ocasionalmente carne, quando alguém tem sorte ou recursos para comprar. Você chega em casa e encontra sua esposa e filha esperando. Ela preparou uma refeição simples, mas reconfortante: mingau grosso de cevada, cozido com um pouco de óleo de gergelim, algumas tâmaras secas, pão de ontem amolecido em cerveja. Não é luxuoso, mas é substancial, suficiente para manter um homem trabalhando. Vocês comem juntos no chão, sem mobília, além dos estrados para dormir, usando as mãos ou pedaços de pão como colheres, conversando sobre o dia. Sua esposa conta
que a vizinha está doente. Febre alta. Ela levou um pouco da sua cerveja, como gesto de bondade. Você concorda. É assim que comunidades sobrevivem. Pequenos atos de ajuda mútua. Sua filha está animada, porque viu algo fascinante hoje. Um grupo de mercadores chegou de muito longe, do leste, das montanhas, trazendo algo que ela nunca tinha visto antes. Pedras azuis brilhantes, chamadas lápis lazuli. Ela descreve com admiração infantil como as pedras capturavam a luz, pareciam conter o céu dentro delas. Você sorri ouvindo seu entusiasmo, pensando em como o mundo está se tornando maior, conectado. Uruk não é isolada, ela é um nó em uma rede crescente de comércio que se estende centenas, talvez milhares de quilômetros, trazendo materiais e ideias de lugares que vocês nunca verão. Depois da refeição, você não vai direto dormir. O calor do dia ainda está preso nas paredes de barro da casa, tornando-a sufocante. Então, como a maioria das pessoas, você sai para a rua, onde é um pouco mais fresco, onde há companhia. As ruas de Uruk, à noite são diferentes, iluminadas apenas pela lua e por ocasionais lamparinas de óleo penduradas nas portas, criando piscinas de luz amarela, fraca, em um mar de escuridão. As estrelas acima são incrivelmente brilhantes, sem poluição, luminosa, a Via Láctea, estendendo-se como um rio de luz através do céu negro. Grupos de pessoas estão sentados em círculos nas esquinas das ruas, conversando, contando histórias, compartilhando as últimas notícias e fofocas. Você se junta a um grupo de vizinhos, homens que trabalham nos mesmos campos que você, compartilham as mesmas preocupações, vivem as mesmas vidas. Um homem está reclamando sobre as rações do templo. Ele jura que eram maiores quando ele era jovem, que os sacerdotes estão guardando mais para si mesmos. Outros concordam ou discordam. É uma conversa que acontece todas as noites, em algum lugar de Uruk. Desconfiança dos poderosos é antiga quanto a própria civilização. Outro homem conta uma história que ouviu de um mercador sobre uma cidade ao norte, Kish, onde as pessoas construíram muros ainda mais altos que os de Uruk, onde o templo tem 5 andares, em vez de 4. Há competição entre as cidades da Mesopotâmia, cada uma tentando superar as outras em grandeza, em poder, em riqueza. Alguém menciona que há rumores de guerra. Tribos nômades do deserto estão ficando mais ousadas, atacando aldeias menores, roubando colheitas. Os muros de Uruk são fortes, mas quantas pessoas podem realmente lutar se um exército viesse? A maioria de vocês são trabalhadores, não soldados. Você sabe como manejar uma enxada, não uma lança. A conversa deriva para tópicos mais leves. Alguém conta uma piada suja sobre um sacerdote e uma cervejeira que faz todos rirem. Outro homem começa a cantar uma canção antiga sobre um herói lendário que lutou contra monstros. Todos conhecem as palavras e se juntam ao refrão. Há algo profundamente reconfortante nestas reuniões noturnas. Este senso de comunidade, de pertencimento a algo maior que você mesmo. Seus ancestrais nômades viviam em grupos de talvez 50 pessoas, todos parentes. Aqui em Uruk, você está cercado por milhares de estranhos. E ainda assim, nestes momentos, sentado sob as estrelas, com vizinhos, você sente conexão. Eventualmente, o cansaço vence. Você se despede e retorna para casa. Sua esposa e filha já estão dormindo. Você se deita ao lado delas, no estrado de juncos, o cobertor de lã áspera, puxado até o queixo, apesar do calor, porque à noite o deserto esfria rapidamente. Você adormece, ouvindo os sons de Uruk. À noite, cachorros latrando na distância, um bebê chorando em alguma casa próxima, o murmúrio distante de vozes, o farfalhar do vento através das ruas estreitas, sons de humanidade, concentrada, sons que seus ancestrais nunca ouviram, sons da primeira cidade. O próximo dia começa como o anterior, e o próximo após esse, há um ritmo para a vida, em Uruk.
um padrão semanal, baseado não em 7 dias, mas em ciclos lunares. Certos dias são dedicados a festivais religiosos, quando o trabalho para, quando toda a cidade se reúne para celebrar os deuses. Hoje é um desses dias, o festival mensal de Inanna. Você não vai aos campos. Em vez disso, você e milhares de outros se reúnem na grande praça, na frente da zigurate, vestindo suas melhores roupas, que para a maioria significa simplesmente túnicas limpas, em vez de sujas de trabalho. A praça está transformada, decorada com guirlandas de folhas de palmeira, estandartes de tecido colorido pendurados das paredes, o cheiro de incenso enchendo o ar, mirra e cedro queimando em grandes braseiros, fumaça azulada subindo em direção ao céu. No topo da zigurate, invisível da praça, mas presente em todas as mentes, a estátua de Inanna está sendo preparada pelos sacerdotes mais altos, lavada, vestida com roupas novas, adornada com joias, alimentada com as melhores oferendas: pão branco, feito de trigo importado, cerveja forte, cordeiro assado, frutas raras. A multidão espera, conversando em vozes baixas, crianças correndo entre as pernas dos adultos, vendedores circulando, vendendo pequenas estatuetas de argila de Inanna, amuletos de proteção, doces feitos de mel e tâmaras. Dias de festival são também dias de comércio. Finalmente, uma procissão emerge do interior do templo. Sacerdotes, em elaboradas túnicas brancas, bordadas com fios de ouro importado, usando máscaras representando vários deuses menores, carregando estandartes, tocando tambores e símbolos, o som ecoando pela praça. Atrás deles vem o sumo sacerdote, o homem mais poderoso de Uruk, depois da própria deusa, usando uma coroa elaborada de ouro e lápis lazuli, segurando um bastão cerimonial. Ele representa Inanna na terra, interpreta sua vontade, administra suas vastas propriedades. A procissão circula a praça 3 vezes, abençoando a multidão. Então, para no centro, onde um altar foi preparado, um touro está sendo levado para sacrifício. O animal luta, sentindo seu destino, mas é segurado por múltiplos homens fortes. O sumo sacerdote levanta uma faca cerimonial de obsidiana negra, pronuncia orações em uma forma antiga da língua, que você mal consegue entender. Então, corta a garganta do touro, em um movimento rápido e experiente, sangue jorrando em uma tigela de ouro segurada por um acólito. A multidão suspira, coletivamente. Este é o momento crucial, o sacrifício que renova o pacto entre Uruk e Inanna, o sangue que compra a continuação da proteção divina. Sem estes rituais, acredita-se, as colheitas falhariam, os inimigos viriam, o caos retornaria. O touro é rapidamente açougado por assistentes habilidosos. A carne será dividida entre os sacerdotes e distribuída aos trabalhadores do templo. Você receberá sua parte amanhã, um luxo raro. Carne fresca é algo que trabalhadores comuns comem talvez uma vez por mês. O festival continua o dia todo. A música e dança. Acrobatas realizando proezas que fazem a multidão aplaudir. Lutadores se enfrentando em combates amigáveis. Contadores de histórias recitando épicos sobre os deuses e heróis antigos. Você sabe uma coisa fascinante sobre estes festivais? Eles não são apenas entretenimento religioso. São ferramentas políticas vitais. Eles reafirmam a ordem social, lembram a todos de seu lugar na hierarquia, demonstram o poder e riqueza do templo, criam um senso de identidade compartilhada. Todos são cidadãos de Uruk. Todos servem Inanna. Todos fazem parte de algo grandioso. À tarde, você encontra sua esposa e filha. Vocês compram doces de mel de um vendedor, comem sentados à sombra de um muro, observando as multidões passar. Sua filha está encantada por tudo: os trajes coloridos, a música, as histórias dramáticas sendo contadas por um velho com voz ressonante. Você se pega pensando
em como sua Teria vida sido diferente se tivesse nascido 2 gerações antes, quando Uruk era apenas uma grande aldeia, quando não havia zigurate, quando não havia escrita, ou cilindro-selo, ou mercadores trazendo lápis lazuli das montanhas. Seria mais simples, certamente, menos estruturado, menos controlado, mas também mais precário, mais vulnerável, sem os muros da cidade para proteção, sem os armazéns do templo como seguro contra a fome, sem a especialização, que significa que você não precisa saber fazer cerâmica ou tecer tecido, porque outros fazem isso, e você troca seu trabalho pelos produtos deles. A civilização tem custos. Você perdeu a liberdade que nômades têm, a habilidade de simplesmente ir embora. Se não gostar de onde está, você está preso aqui por obrigações, pelo trabalho que deve ao templo, pela casa que construiu, pela comunidade que depende de você e da qual você depende. Mas também há benefícios que seus ancestrais nunca conheceram: segurança, previsibilidade, a chance de ver maravilhas, como esta ziggurat massiva de ser parte de algo histórico, algo que mudará o curso da humanidade. O festival termina ao anoitecer com uma última procissão. Os sacerdotes retornando a Ziggurat, levando as oferendas restantes, a multidão gradualmente se dispersando, famílias retornando para suas casas, o ritmo normal de Uruk reacertando-se. Nos dias seguintes, a vida retorna ao seu padrão usual: acordar antes do amanhecer, trabalhar nos campos sob o sol escaldante, retornar exausto ao anoitecer, refeição simples, conversa com vizinhos, sono, repetir. Mas há variações também. Alguns dias você trabalha não nos campos, mas dentro da própria cidade, ajudando a fazer tijolos, misturando palha com barro e água, até formar uma pasta grossa, pressionando-a em moldes de madeira, deixando secar ao sol por dias. É trabalho tedioso, mas importante. A cidade nunca para de crescer. Sempre há novos edifícios sendo construídos, casas para a população crescente, armazéns para armazenar colheitas, oficinas para artesãos, muros sendo expandidos para acomodar o crescimento. Você trabalha ao lado de outros homens, desenvolvendo camaradagem através do trabalho compartilhado, trocando histórias de vida, aprendendo sobre suas famílias, suas esperanças, seus medos, percebendo que todos são fundamentalmente parecidos, todos tentando sobreviver, prosperar um pouco se possível, manter suas famílias seguras e alimentadas. Um dia, a excitação incomum na cidade. Mensageiros chegaram de Nippur, outra grande cidade ao norte, trazendo notícias de que o rei de Nippur está propondo uma aliança, um pacto entre as cidades para defesa mútua contra tribos do deserto, que estão se tornando mais agressivas. Você não entende completamente a política de tudo isso. Decisões deste tipo são tomadas por sacerdotes e anciãos da cidade, não por trabalhadores como você, mas você entende as implicações básicas. Cooperação entre cidades significa paz, significa comércio, significa segurança. Mas também há suspeitas. Nippur é rival de Uruk. Ambas reivindicam ser a mais importante, a mais favorecida pelos deuses. Alianças podem rapidamente se transformar em dominação se uma cidade se tornar muito mais poderosa que a outra. Estas tensões entre as primeiras cidades são outra inovação da civilização. Antes, quando humanos viviam em pequenos grupos, conflitos eram pessoais, uma família contra outra, uma tribo contra outra. Agora, há conflitos em escala muito maior, milhares de pessoas contra milhares, com consequências que podem mudar a história. Alguns dias, você é designado para trabalho de manutenção dos canais de irrigação, não limpeza desta vez, mas reparo real. Um dos canais principais desenvolveu vazamento, água preciosa sendo perdida no solo arenoso. Toda uma equipe de trabalhadores é mobilizada para consertar. Você trabalha
ao lado de um supervisor, um escriba do templo, que lê instruções de um tablete de argila, especificando exatamente como o reparo deve ser feito. Quantos cestos de argila impermeável devem ser usados? Como compactá-la adequadamente? Este nível de organização, de conhecimento registrado, permite projetos de engenharia que memória oral sozinha nunca poderia gerenciar. O trabalho leva 3 dias. Trabalho duro sob o sol. Mas há satisfação quando está completo. Quando você vê a água fluindo novamente no canal reparado, seguindo em direção aos campos sedentos, sabendo que seu trabalho literalmente mantém Uruk viva. Uma noite, sentado com vizinhos após o trabalho, a conversa se volta para o futuro. Para o que esperar? Alguém menciona que ouviu, de um sacerdote que, Uruk, vai construir uma segunda zigurate, ainda maior que a primeira, dedicada ao deus An, pai de todos os deuses. A ideia é tanto emocionante quanto assustadora. Emocionante porque seria uma maravilha, ainda maior. Assustadora porque significa décadas mais de trabalho intenso, milhões mais de tijolos, gerações de trabalhadores como você dedicando suas vidas ao projeto. Mas também há orgulho na ideia, orgulho de que Uruk está crescendo, tornando-se mais magnífica, deixando marca permanente no mundo. Mesmo que você seja apenas um trabalhador entre milhares, você é parte de algo histórico. Os meses passam em seu ritmo previsível, estações mudando sutilmente, a época das cheias, quando o Eufrates sobe e os campos ficam alagados, época de plantar, quando milhares de trabalhadores semeiam cevada nos campos enlameados, época de crescimento, quando as plantações devem ser constantemente regadas, protegidas de pragas, e, finalmente, a época da colheita, o momento mais crucial do ano, quando todo o trabalho anterior é justificado ou revelado como insuficiente, quando a sobrevivência de Uruk pelos próximos meses é determinada. Você está nos campos ao amanhecer, foice de sílex na mão, começando a cortar cevada madura, os caules dourados caindo em montes ordenados. Trabalho de ritmo rápido, competição implícita entre trabalhadores para ver quem pode colher mais, supervisores circulando, anotando produção de cada equipe. O calor é opressivo, suor escorre em seus olhos, suas costas protestam da posição curvada constante. Mas há energia também, expectativa. Se a colheita for boa, haverá abundância, rações generosas, talvez até pequenos bônus de itens especiais. Dias de colheita são também dias de celebração improvisada, cantando canções de trabalho, contando piadas, criando competições amigáveis. O trabalho duro é mais suportável quando compartilhado em espírito de camaradagem. Noite, quando o trabalho para, você pode ver o resultado. Vastos campos agora limpos, montes de cevada, cortada esperando para ser processada, transportada de volta à cidade, armazenada nos enormes celeiros do templo que alimentarão Uruk pelos próximos meses. Há uma festa após a colheita, não tão elaborada quanto o festival mensal de Inanna, mas significativa ainda assim. Cerveja extra é distribuída, a música e dança espontânea na praça. Senso de alívio coletivo. Outro ano sobrevivido. Outro. Ciclo completado. Você bebe mais cerveja que o usual. Fica um pouco tonto. Ri mais alto que normal. Dança desajeitadamente com sua esposa, ao som de tambores improvisados. Sua filha girando entre vocês. Todos os três aprisionados em um momento de alegria pura, raro e precioso. Estes são os momentos que tornam tudo suportável, que fazem você esquecer temporariamente o trabalho brutal, o calor implacável, a incerteza constante, estes momentos de conexão humana, de celebração, de simplesmente estar vivo e fazer parte de uma comunidade. À medida que a noite avança e você finalmente retorna para casa, você olha para cima e vê a zigurate de Inanna, iluminada pela lua, erguendo-se acima da cidade, como sempre, permanente, eterna. E você se sente pequeno,
mas também conectado a algo muito maior que você mesmo. Você é parte de Uruk, e Uruk é parte de você, para o bem ou para o mal. Você está entrelaçado com esta cidade, com suas pessoas, com seu destino. Você não escolheu nascer aqui, não escolheu esta vida, mas é sua vida, e você a vive o melhor que pode. As semanas após a colheita são relativamente mais fáceis. O trabalho nos campos diminui, as plantações foram armazenadas, os canais precisam de menos manutenção. Você tem mais tempo para outras atividades, para reparos em sua casa, para passar tempo com sua família, para simplesmente descansar. Sua esposa está nos estágios finais da gravidez. Sua barriga enorme, movimentos desconfortáveis. Você se preocupa. O parto é perigoso. Você conhece muitas mulheres que morreram trazendo crianças ao mundo. Não há médicos reais em Uruk, apenas parteiras com conhecimento tradicional, orações para Inanna e esperança. Uma noite, o trabalho de parto começa. Sua esposa acorda com dores. A parteira do bairro é chamada. Uma mulher velha que ajudou centenas de nascimentos. Você é mandado para fora da casa. O parto é assunto de mulheres. Homens apenas atrapalham. Você espera na rua com outros homens que passaram pela mesma experiência. Eles oferecem encorajamento, contam suas próprias histórias. Algumas terminam bem, outras não. Você tenta não pensar nas que não terminam bem. As horas passam devagar. Ocasionalmente, você ouve gritos de dentro da casa. Sua esposa em agonia. Você se sente impotente, incapaz de fazer nada para ajudar, apenas esperar e rezar para Inanna que tudo corra bem. Finalmente, ao amanhecer, você ouve um novo som, o choro agudo de um recém-nascido. A parteira aparece na porta, sorrindo. É um menino, saudável, forte. Mãe e filho estão bem. O alívio é tão intenso que suas pernas quase cedem. Você entra na casa e vê sua esposa, exausta, mas viva, segurando um pequeno pacote, envolvido em tecido, seu filho, seu primeiro filho sobrevivente. Você o toca, gentilmente, maravilhado com sua pequenez, sua fragilidade, sua força, ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, a celebração, vizinhos vêm oferecer parabéns, trazem pequenos presentes, comida extra, amuletos de proteção para o bebê. Este é outro aspecto reconfortante da vida em Uruk. Quando algo bom acontece, a comunidade celebra junto. Quando algo ruim acontece, a comunidade sofre junto. O bebê é nomeado em uma cerimônia pequena. Você escolhe um nome que honra Inanna, agradecendo a deusa pela vida da criança. Um sacerdote menor vem à sua casa, pronuncia bênçãos, registra o nascimento em um tablete de argila, que será arquivado no templo. Seu filho agora existe oficialmente nos registros de Uruk. A vida se estabelece em um novo ritmo. Acordar. Durante a noite com o bebê chorando, sua esposa exausta de amamentar, você tentando ajudar, mas não tendo muito o que fazer, sua filha mais velha fascinada e um pouco ciumenta do novo irmão, todos se ajustando à nova realidade. O trabalho continua como sempre. Você retorna aos campos, aos canais, à fabricação de tijolos, o ciclo sem fim de trabalho que mantém Uruk funcionando. Mas agora você tem nova motivação, uma boca extra para alimentar, um futuro para considerar. Você começa a pensar sobre o que será de seu filho quando crescer. Ele seguirá seus passos como trabalhador do templo? Ou talvez, se os deuses forem bondosos, ele poderia aprender um ofício, tornar-se oleiro ou tecelão, ou até, em seus sonhos mais ambiciosos, um escriba. Escribas são respeitados, bem pagos, têm poder e influência, mas o treinamento começa jovem, requer anos de estudo intensivo e custa dinheiro que você não tem. Ainda assim, você pode sonhar, pode economizar o pouco que consegue, na esperança de dar ao seu filho oportunidades que você nunca teve. Um dia, você testemunha algo que revela as tensões sob a superfície aparentemente tranquila de Uruk. Há uma disputa na praça do mercado. Um trabalhador
está gritando com um mercador, acusando-o de usar pesos falsos, de roubar nas medidas de grão. A multidão se reúne, alguns apoiando o trabalhador, outros defendendo o mercador. Vozes ficam mais altas, há empurrões. Está prestes a escalar para a violência. Quando guardas do templo chegam, seus uniformes e armas, os identificando imediatamente. Eles não perguntam quem está certo. Simplesmente agarram o trabalhador que estava reclamando. O arrastam para longe. Ele será punido por perturbar a paz, talvez chicoteado, talvez forçado a trabalhos extras. O mercador, que tem conexões e recursos, continua seus negócios sem consequências. Você assiste em silêncio, sabendo que protestos são inúteis? Esta é a realidade da hierarquia. Em Uruk, há aqueles com poder e aqueles sem, e os sem poder aprendem rapidamente a não desafiar os com poder, mesmo quando estão sendo explorados. Mais tarde, conversando com vizinhos, há ressentimento mal disfarçado. Todos sabem que os mercadores frequentemente enganam, que os pesos oficiais do templo, de alguma forma, sempre beneficiam o templo, que os escribas que mantêm registros podem ser subornados para ajustar números. Mas o que pode ser feito? Você depende do templo para rações, para moradia, para proteção. Reclamar muito alto significa ser marcado como problema. Significa ações reduzidas, trabalho mais duro, ou pior, expulsão da cidade. E fora dos muros de Uruk, há apenas deserto e perigo. Esta tensão entre governantes e governados é outra invenção da civilização. Em sociedades menores, líderes eram aqueles que provavam seu valor através de habilidade e generosidade. Eles não podiam simplesmente tomar poder, tinham que mantê-lo através de distribuição de recursos. Mas em Uruk, com seus milhares de pessoas, seus registros escritos, seus armazéns enormes, o poder pode ser mantido através de controle institucional. Você não serve um líder individual que você conhece pessoalmente. Você serve um sistema. E sistemas são muito mais difíceis de desafiar ou mudar. As semanas passam. O verão intenso dá lugar ao outono marginalmente menos brutal. As temperaturas caem de insuportáveis para meramente miseráveis. Há chuvas ocasionais, raras mas preciosas, transformando a terra seca em lama por alguns dias. Você é designado para um projeto especial, a expansão dos muros da cidade. Uruk está crescendo tão rápido que as defesas antigas não são mais suficientes. Novos muros devem ser construídos, mais altos, mais grossos, cercando uma área maior. É trabalho monumental. Milhares de trabalhadores mobilizados, cavando fundações profundas, colocando camadas de tijolos. Cada camada deve secar antes que a próxima possa ser adicionada. O processo leva meses, talvez anos. Você trabalha ao lado de homens de toda Uruk, não apenas trabalhadores do templo, mas também artesãos, mercadores menores, que devem tempo de trabalho, até alguns escravos, prisioneiros de guerra, de conflitos com tribos vizinhas, marcados por seus cabelos raspados e correntes. Os escravos têm a pior parte: trabalho mais duro, menos comida, espancamentos frequentes de supervisores. Você se sente grato de não estar em sua posição, mas também desconfortável com sua existência. Há algo perturbador em ver humanos tratados como animais de carga. Ainda assim, você não diz nada, não faz nada, porque o que poderia fazer, escravidão, é aceita, normal, parte da ordem natural das coisas, ou pelo menos é o que os sacerdotes ensinam. Os deuses decretaram que alguns humanos são destinados a servir outros. Durante um intervalo, você senta ao lado de um artesão mais velho, um oleiro que faz as grandes jarras de armazenamento usadas pelo templo. Ele é mais educado que a maioria dos trabalhadores. Viajou para outras cidades, viu mais do mundo. Vocês conversam sobre Uruk, sobre como está mudando. Ele conta quando era jovem, a cidade tinha talvez 3.000 pessoas.
Agora tem mais de 10.000 e está crescendo mais rápido a cada ano. Ele diz que viu outras cidades: Ur ao sul, Kish ao norte, Eridu, perto da costa. Todas estão crescendo também, todas competindo para serem maiores, mais ricas, mais poderosas. É como se a humanidade tenha descoberto algo novo e agora não pode parar. Mas ele também expressa preocupações. Tantas pessoas vivendo tão perto não é natural. Doenças se espalham, recursos se esgotam, tensões aumentam. Ele se pergunta se cidades podem realmente durar ou se são experimento que eventualmente falhará. Você considera suas palavras. Há sabedoria nelas. Você também tem preocupações sobre a água que parece menos limpa que antes, sobre a comida que às vezes tem gosto estranho, sobre o lixo que se acumula nas ruas porque não há onde colocá-lo. Mas também há maravilhas que compensam os problemas. Você viu coisas que seus ancestrais nunca imaginaram. A zigurate massiva que toca o céu, mercadorias de terras distantes, escrita que preserva pensamentos através do tempo, música e arte, e histórias que enriquecem a vida. Um dia, há evento extraordinário. Um mensageiro chega de muito longe, do oeste, de terras além do grande deserto, trazendo notícias de que há outras pessoas lá, pessoas que também construíram cidades, que também têm escrita, que também servem deuses. Isto é revelação chocante. A maioria das pessoas em Uruk assumia que eram únicos, que sua civilização era a única. Ideia de que há outros, talvez tão avançados quanto eles, talvez mais, é ao mesmo tempo emocionante e ameaçadora. Os sacerdotes convocam a assembleia na praça. O sumo sacerdote sobe ao topo de uma plataforma, sua voz projetada através da multidão silenciosa. Ele declara que estas notícias provam a grandeza de Inanna, que a deusa está espalhando civilização através do mundo, que Uruk é modelo que outros seguem. Mas você detecta incerteza em suas palavras, preocupação de que talvez Uruk não seja tão especial quanto pensavam, que são apenas uma cidade entre muitas, competindo por recursos, poder, influência. Nas semanas seguintes, há mais notícias, fragmentos de informação trazidos por mercadores e mensageiros. A cidade a oeste, chamada Biblos, que comercializa em cedro. Há terras ao norte, onde metais são abundantes. Há ilhas no mar, onde crescem frutas exóticas. O mundo está se revelando maior, mais complexo do que qualquer um imaginou. Uruk não é o centro de tudo. É apenas um ponto em uma rede crescente de civilizações, cada uma com suas próprias histórias, deuses, ambições. Esta percepção muda algo em você, uma leve mudança em perspectiva. Você sempre pensou em Uruk como o mundo inteiro. Agora percebe que é apenas pequena parte de algo muito maior. Isto é humilhante, mas também libertador. Os meses passam, estações giram, seu filho cresce, começa a engatinhar, depois a andar. Sua filha mais velha ajuda a cuidar dele, mostrando responsabilidade. Além de seus anos, sua esposa está grávida novamente. Aparentemente você é fértil. Você continua trabalhando, sempre trabalhando. O trabalho nunca acaba. Em Uruk, sempre há campos para cultivar, canais para manter, edifícios para construir. A cidade é organismo vivo, que requer esforço constante para sobreviver. Mas você nota mudanças em você mesmo. Você está ficando mais velho, seu corpo não se recupera tão rapidamente do trabalho duro. Suas costas doem constantemente. Suas mãos estão deformadas de anos, segurando ferramentas. Você se pergunta quanto tempo mais pode continuar este trabalho. Você vê homens mais velhos, aqueles em seus 40 ou 50 anos, se tiverem sorte de viver tanto tempo, reduzidos a tarefas mais leves, porque seus corpos simplesmente não podem mais fazer trabalho pesado. Eles recebem rações reduzidas, porque contribuem menos, vivem precariamente, à margem da sobrevivência. Este é o futuro que espera você. Se viver tanto, anos de declínio físico, relevância, diminuindo, eventualmente morte,
seu corpo enterrado sob o chão de sua própria casa, ou em cemitério coletivo, fora dos muros da cidade, esquecido por todos, exceto talvez seus filhos. Mas esta noite, você está vivo, ainda relativamente jovem e forte, ainda capaz de trabalhar, ainda parte da grande máquina que é Uruk. Você senta com sua família, após a refeição da noite, sua esposa contando uma história antiga para seus filhos. É a história sobre como os deuses criaram humanos, sobre como éramos feitos de argila do Eufrates, moldados pelas mãos, divinas para servir aos deuses, para cultivar seus campos, construir seus templos, cantar seus louvores. Seus filhos ouvem com admiração, acreditando completamente. E você se pergunta se também acreditava tão completamente quando era criança, ou se sempre houve parte de você que questionava, que se perguntava se talvez os deuses não fossem tão reais quanto os sacerdotes insistiam. Mas estas são pensamentos perigosos, pensamentos que você não compartilha com ninguém, porque questionar os deuses é questionar toda a estrutura de Uruk, tudo que dá sentido e propósito à sua vida. A história termina. Seus filhos bocejam. Você os coloca para dormir em seu estrado compartilhado, cobre-os com o cobertor, beija suas testas, sente amor tão intenso que quase dói. Esta é a razão pela qual você faz tudo, porque você suporta o trabalho brutal, o calor, a hierarquia injusta, a incerteza constante. Você faz por eles, para dar-lhes chance de vida, de crescer, de ter suas próprias famílias. Você sai para a rua por última vez esta noite. O ar finalmente fresco, após o calor do dia. O céu noturno, acima infinito e estrelado. A Via Láctea, estendendo-se, como rio de luz. Você olha em direção a Ziggurat, sua massa escura recortada contra as estrelas, monumento ao que humanos podem alcançar quando trabalham juntos, quando organizam em sociedades complexas, quando constroem algo maior que eles mesmos. Uruk não é perfeita. Longe disso. Há injustiça e exploração e sofrimento. Mas há também maravilha e conquista. E progresso. É a primeira cidade da história, o lugar onde civilização nasceu, e você é parte dela. Você pensa sobre o futuro, não apenas seu próprio futuro, mas o futuro de Uruk, de civilização em si. Para onde tudo isso leva? Haverá cidades ainda maiores? Tecnologias ainda mais impressionantes? Sociedades ainda mais complexas? Você não pode saber. É claro, você não pode ver 6.000 anos no futuro, para um tempo quando bilhões de humanos viverão em milhares de cidades, quando o conhecimento humano ultrapassará qualquer coisa que você poderia imaginar, quando pessoas olharão para trás, para Uruk, e verão suas raízes, suas origens. Mas mesmo sem saber, você sente que algo importante começou aqui, que Uruk é ponto de virada na história humana. O momento quando deixamos de ser nômades, seguindo rebanhos, e nos tornamos construtores de civilizações. E você, um simples trabalhador, com suas preocupações modestas e sonhos limitados, você é parte desta grande transformação. Sua vida contribui para algo muito maior, algo que durará milênios, após seus ossos virarem pó. Há dignidade nisso. Você decide. Dignidade em ser parte de algo histórico, mesmo que seu papel individual seja pequeno, mesmo que seu nome nunca seja lembrado. Você existiu, você trabalhou, você amou sua família, você ajudou a construir Uruk. Amanhã você acordará novamente, antes do amanhecer. Vestirá sua túnica simples, pegará suas ferramentas e irá trabalhar como sempre faz. Os dias se estenderão em semanas, as semanas em meses, os meses em anos. O ciclo continuará. Mas esta noite, por um breve momento, você permite-se sentir admiração pelo que foi alcançado, gratidão por estar vivo para testemunhar, esperança de que seus filhos terão vidas melhores que a sua, que a grande experiência de Uruk continuará e prosperará. Você retorna para dentro, deita-se ao lado de sua esposa e filhos, o cobertor áspero, puxado sobre todos vocês,
o sono vindo rapidamente após dia longo de trabalho. E enquanto você deriva para sonhos, seus últimos pensamentos são de paz, de aceitação, de pertencimento. Você é cidadão de Uruk, a primeira cidade do mundo. E por mais difícil que a vida seja, por mais incerto que o futuro pareça, você é parte de algo extraordinário. Agora, enquanto você repousa em seu conforto moderno, 6.000 anos removido daquele trabalhador, em Uruk, talvez você possa apreciar o quanto mudou e o quanto permaneceu o mesmo. As necessidades humanas básicas não mudaram. Abrigo, comida, família, comunidade, propósito. Estes são constantes através de toda a história humana. Mas como atendemos essas necessidades, isso mudou dramaticamente. Você vive em mundo que aquele trabalhador de Uruk não poderia nem começar a compreender, tecnologias que pareceriam mágica para ele, conhecimentos que pareceriam divinos, confortos que ultrapassam qualquer coisa que reis antigos desfrutavam. E ainda assim, você compartilha algo fundamental com ele. Vocês são ambos humanos, ambos navegando desafios de suas épocas, ambos amando suas famílias, ambos esperando por futuro melhor, ambos parte da grande história da civilização humana. Uruk foi o começo dessa história, o primeiro capítulo na jornada de nômades, a construtores de cidades, de caçadores-coletores, a criadores de impérios, de analfabetos, a preservadores de conhecimento, através da escrita. Aquele trabalhador, em Uruk, não sabia que estava fazendo história. Ele estava apenas tentando sobreviver, alimentar sua família, encontrar significado em sua vida. Mas no processo, ele e milhares como ele mudaram o curso da humanidade para sempre. Então, enquanto você adormece, esta noite, em sua cama confortável, em sua casa segura, em sua vida moderna, talvez carregue pensamento para ele, para aquele trabalhador anônimo em Uruk, e para incontáveis outros como ele, através da história, eles construíram o mundo que você herdou, tijolo por tijolo, geração após geração, suas vidas individuais esquecidas, mas seu impacto coletivo eterno. Eles são seus ancestrais, no sentido mais profundo, não necessariamente geneticamente, mas culturalmente. A civilização que você desfruta começou com eles, em Uruk, 6.000 anos atrás, na primeira cidade do mundo, onde tudo o que você conhece sobre sociedade organizada, escrita, comércio, especialização, começou a tomar forma. E talvez, apenas talvez, 6.000 anos no futuro, alguém olhará para trás para você com a mesma admiração, misturada com incompreensão, vendo sua vida como primitiva mas fundamental, um passo na jornada contínua da humanidade. Durma bem, sabendo que você é parte desta história ininterrupta, ligação em cadeia que se estende do passado profundo ao futuro distante. Sua vida importa, seus esforços contribuem. Você é parte de algo muito maior que você mesmo. Boa noite.